A Josivânia é professora universitária. Até os 7 anos de idade, ela foi educada dentro de uma perspectiva cultural indígena pela sua avó, que era cacique. Ela teve 3 EQMs, uma aos 12 anos, outra aos 17 e outra aos 20 anos de idade. São histórias dramáticas que nos trazem muita informação. Nessa primeira parte da entrevista, ela conta pra gente as 3 EQMs e na segunda parte da entrevista, que nós convidamos vocês a assistirem, ela vai responder as nossas perguntas. Muito obrigada e bom proveito a todos. Boa tarde, Josivânia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco, do canal Afinal que Somos Nós, as suas experiências de quase morte, as suas histórias. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo que puder. Muito obrigado desde já. Boa tarde, senhor Carlos. Eu que agradeço, né? Eu sou Josivânia Freitas. A minha formação é em pedagogia, né? Ou seja, eu sou professora. Hoje eu atuo no ensino superior, né, no curso de pedagogia, e a minha área de ensino são as metodologias de pesquisa, né? Ultimamente eu estou estudando doutoramento, já em fase de defesa, tenho um mestrado em educação tecnológica pela Universidade Federal de Pernambuco, né, e como já pontuei, também sou doutoranda, né, em fase de conclusão. Bom, em relação à experiência de quase morte, eu vim, na verdade, entender que era experiência de quase morte já com os meus 22 anos. Entender no sentido científico. Inicialmente eu achava que isso era algo anormal, não é? De pessoas que de repente tivessem até algum problema mental. Então tive muito medo desde o primeiro momento, não é? A primeira experiência até a terceira experiência. Mas aí eu tive 3 experiências, né, que compreendo, não, eu tenho a certeza que foi um estado de quase morte, né? E aí vamos começar pela primeira. A primeira experiência eu tinha 12 anos de idade e eu não tinha realmente entendimento de nada disso. Tendo sido eu criada numa perspectiva cultural indígena pelo fato de ser da cultura indígena, até os 6 anos e meio eu fui educada, né, formada, digamos assim, a minha formação de personalidade, né, que eu reflito muito sobre isso, a partir da minha avó, que era uma cacique, uma índia cacique indígena do povo aqui Funiô, em Pernambuco. Mas estando ela casada com um chucuru, então tem uma mistura aí desses 2 povos. E então, aos 7 anos, eu fui, digamos assim, eu fiquei mais próximo. Não é que eu fosse criada fora da minha família, mas eu tinha um período do dia convivendo com a minha avó. Então, durante a noite é que ela me levava, né, como acho que na família hoje acontece, né, dos avós às vezes precisarem ficar com as netas. E era mais ou menos nesse formato que temos hoje, né? Então, aos 12 anos, depois de um certo tempo, né, então minha avó já tinha saído, né, desse mundo que eu entendo, né? E aí eu passei a conviver mais frequentemente na família. E eu sou a única menina, a única mulher no meio de 16 homens, dentro dessa formação do casamento do meu pai com minha mãe. Meu pai é filho de uma portuguesa, minha avó era portuguesa, e meu pai nordestino, né, que ele nasceu aqui em Pernambuco. E minha mãe é indígena desses 2 povos. Então, aí misturou, né, vamos dizer, essas 2 culturas. E eu fui muito levada à questão do catolicismo. E aí fui educada muito nessa questão, mas só que a família tem a questão entre a etnia e outra, uns comungam do lado religioso, protestante, e assim sempre foi muito misturado. Só não tinha na família nenhuma relação do espiritismo, por exemplo, né? Então, tudo que se falava em torno de uma pessoa que desmaia, ou uma pessoa que que fica saindo do corpo, eu escutava muito isso. Uma pessoa dessa é anormal, tem que ir psiquiatra, tem que ser internado. Então, eu escutava muito, então eu já tinha medo dessas histórias que eu escutava dentro da família. Mas o problema foi o seguinte, como foi que aconteceu isso comigo, né? Aos 12 anos, pela primeira vez, eu vi meu pai agredir minha mãe. E era uma coisa que
enfim, eu não sabia, eu não convivia, né, para saber nada disso. E aí eu decidi, naquele momento de euforia, eu me joguei, né, na frente da minha mãe para defendê-la, né? E nesse momento eu sofri um espancamento do meu pai. E assim, sendo espancado tanto eu como minha mãe, eu não resisti e desmaiei. Então, nesse desmaio, eu me vi saindo do corpo, naturalmente, me deslocando da matéria, como hoje eu entendo que é deslocamento, né? E aí, ao me deslocar da matéria, eu vi um senhor. Nesse momento, eu vi um senhor. E achava, de fato, que era alguém chegando na família, né? E aí eu me direcionei, me aproximei desse senhor que segurou minhas mãos, né? E eu me vi, senhor Carlos, indo num caminho, sabe? Em uma claridade. Eu não tenho recordação se isso era chamado, se isso era túnel. Para mim, a minha visão clara era realmente um caminho longo, mas muito iluminado. E ele segurou nas minhas mãos e eu lembro perfeitamente, né, do que ele dizia para mim. Né, essa recordação eu tenho. Né, quando ele tocou nas minhas mãos, né, ele disse: tenha calma, respire fundo, que você vai voltar. Lembro desse senhor me levando até junto do meu corpo. E aí eu já tornei, né, com a respiração um pouco ofegante, como se tivesse entrado em algum lugar, tivesse mergulhado, tivesse faltado ar. Foi essa sensação que eu tive e essa lembrança. Naquele momento, eu imaginei que estava sonhando. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido desse processo. E aí, quando eu retornei, eu também fui, assim, muito acolhida, né, por um dos meus irmãos, que tinha sempre um... Ele se sentia muito num dever de pai. Era um irmão, mas ele sempre atuava como se fosse um pai, de muito carinho, né, de muito respeito, de muita orientação, durante toda a minha infância e adolescência. Né, o Antônio, né, vou citar o nome que é meu irmão. E aí cuidou de mim, né, e eu fui levada ao hospital, porque eu comecei a ter desmaios o tempo todo. Como em Aliança não tem hospital, eu estou falando hospital, mas a Aliança não tem hospital. Eu fui levada, na verdade, na unidade mista. E lá na unidade mista foi colocado um soro, e aí, logo após essa observação, né, falaram que eu caí, porque uma coisa dessa falar que, né, sofreu um tipo de trauma desse pelo próprio pai, ninguém ia nem acreditar, até pelo conhecimento que ele tinha, né, como comerciante na cidade. Né, e como tínhamos essa família tradicional brasileira, com todo respeito, né, não tenho nada contra, mas era sempre o padrão, né, de manter o que acontecia em casa, aconteceu em casa, morreu em casa, então não tem que comentar, né, e tem que respeitar, e respeitar o pai, e o que ele fez está feito, então o silêncio total, né, existia essa cumplicidade do silêncio, e eu me silenciei, e aí passaram o tempo, passou o tempo, e aos 17 anos, mais uma vez, né, eu fui vítima de mais um espancamento. Só que esse espancamento não foi pelo meu pai, né, foi por um filho dele, de outro relacionamento que minha mãe criou desde o nascimento. Ou seja, irmão, nesse momento, eu fui jogada contra a parede. Quando a cabeça, né, bateu muito forte na parede, eu já senti o meu corpo caindo, como se tivesse encostado na parede, você vai descendo, parece um líquido, pronto, era como eu me via, como se fosse um líquido naquele momento. E aí eu desmaiei, né? Então, ao desmaiar, mais uma vez, Carlos, eu me vi fora do corpo. Só que nesse processo, não é? É assim, como eu sofri realmente muito espancamento, bateu muito em mim, né? Enfim, ao sair do corpo, eu fui agraciada, né? Penso que agraciada porque eu já vi outro senhor, né? Alto, ele se denominava
né? Porque eu olhei e a minha pergunta já foi diferente. Eu já tive um olhar como se fosse um costume de estar naquele lugar. Para mim, pareceu que era um lugar que eu sempre ia nos sonhos e que naquele momento eu estava mais uma vez sonhando. E aí esse senhor disse que o nome dele era Ludmille Schmidt, aos meus 17 anos, tá? E aí ele segurou nas minhas mãos e falou para mim: nós vamos seguir por esse caminho e vamos no jardim, né? E aí, Carlos, cada vez que eu escutava esse senhor falar, eu pensava que era um sonho. Eu não conseguia me localizar entre o meu corpo que estava ali e eu afastando. A sensação que eu tinha é que eu estava cada vez mais me afastando do corpo. E cada vez que eu me afastava do corpo, eu tinha uma dificuldade para respirar. Aí eu ficava naquela inércia. Como é que eu posso estar respirando se meu corpo está ali? Só que a mim foi tirada a visão do corpo, e aí foi onde eu comecei, Carlos, a estudar sobre, porque era muito estranho eu olhar para o meu corpo, eu não via nenhuma ação que estava acontecendo, mas me tiraram. Penso que foi uma graça, né? Alguma coisa me tiraram ali do meio, certo? E foi justamente esse senhor, e que não é uma matéria física, é uma matéria, para mim, é o espírito, não é? Eu não consigo, porque eu lembro da forma que tocava, não tinha matéria nenhuma. Bom, a sensação que eu tinha é que ele segurava a minha mão, mas em se tratando de uma matéria física, ele não tocava na minha mão, não é? Se eu for pensar, porque ali eu me via sendo conduzida, né? Eu vou dizer o nome espírito de luz, mas não tem nada a ver com questões religiosas. É a forma que eu compreendo, não é? Porque comecei a entender a partir daí que existia outro mundo fora este que nós habitamos. Porque para mim não tinha outra razão de não acreditar, né, se não fosse dessa forma. Então, eu fui levada para esse lugar e eu lembro de ter escutado ele conversar muita coisa, mas tudo que ele falava era um campo muito científico, que era ligado com tecnologias. Ele falava que ia ter um avanço muito grande, né, que eu precisava amadurecer, que eu precisava estudar e que ele também seria um aliado nessa luta. E que tudo que estava acontecendo, um dia eu ia entender, né, que eu ia dar um salto muito grande, que eu ficasse calma, né, que ele estaria ali e que eu começasse a perceber que se eu não tivesse um pai enquanto presença na vida terrena, eu tinha um pai no outro lado, no outro campo. Isso para mim ficou muito claro. Então, assim, eu voltei, eu já me vi, né? Eu lembro dele me trazendo próximo do corpo, né? E já abri os olhos, um pouco atormentada com o que estava acontecendo, mas aí passou, né? E aí o tempo seguiu o seu curso. Nesse período eu já estava noiva, né? E aí, com 2 anos após esse acontecimento, eu casei. 1 ano e meio, mais ou menos, eu casei. E assim, no primeiro ano de casamento, né? Eu casei em 96. Quando foi em 97, um ano, eu descobri que estava grávida. E aí veio toda aquela situação, né? Do período pré-natal. E no pré-natal, o médico sempre colocava que era um parto difícil, que seria um parto difícil, complicado, porque falar toda a minha estrutura era muito jovem, né? E assim ele me via sem uma condição física adequada e até no sentido mesmo orgânico, né? De toda uma formação em estrutura, digamos, para ser mãe. E aí eu tive toda uma orientação, o médico acompanhou, e a partir desse percurso eu comecei a me ver, Carlos, durante a minha gestação, sempre saindo, me deslocando da matéria física. E todas as vezes eu me sentia fraca, tinha a sensação de desmaio.
o tempo todo. Eu tive uma gestação que foi muito problemática e acompanhada, lógico, com médicos, né? Mas aí passou o período da minha gestação e com 9 meses, próximo dos 9 meses, o médico falou que eu teria meu filho no mês de abril. E eu comecei a conversar com o médico dizendo que não, que eu tinha certeza que meu filho nasceria no final de março, né? Mas aí o médico, sendo muito experiente, eu muito inexperiente também, achava que poderia, de repente, ter errado e o médico estava correto. E aí o médico saiu para um curso dizendo que voltaria, quando voltasse desse curso, ele marcaria a minha cirurgia para o início de abril. E aí o que acontece? No dia 25 de março, eu decidi ir para o interior. De onde eu moro, de onde eu morava, aproximadamente 100 quilômetros, né? E aí eu já cheguei próximo da noite, anoitecendo, na casa de minha mãe, junto com meu esposo. Então, no momento que meu esposo deixou na casa da minha mãe e ele saiu para organizar as malas, enfim, eu deitei no sofá, Carlos, e aí eu nunca tinha sentido algo tão diferente. Mesmo com essa experiência de sair do corpo, de me deslocar da matéria com facilidade, com 12, com 17 anos, eu nunca tinha me visto da forma que foi. Uma coisa é estar no começo da gestação, desmaiar e me sentir, sair do corpo e voltar como uma coisa natural. Outra coisa foi eu ter deitado no sofá, né, com a minha mãe, e eu tive um desmaio, mas um desmaio intenso. Eu me desloquei, não é? E aí eu comecei a falar com minha mãe, pedir socorro, né? Dizendo, maninha, que eu chamo maninha, mãe, eu vou morrer, eu estou fora do corpo, a senhora está me vendo? E minha mãe tocava em mim, eu deitada, ela dizia, não vou deixar dormir, ela deve estar cansada da viagem. Eu escutava minha mãe dizer isso, e eu fora, bem próximo do meu corpo, eu tô falando fora, mas eu estava juntinho do meu corpo, tá? E aí eu comecei a falar, dizer, não, maninha, eu não estou dormindo, eu estou do seu lado, será que eu morri? Aí me deu aquela angústia, eu quero ver meu filho nascer, eu morri grávida. Então, quando eu comecei nesse desespero, minha mãe tocou em mim. Quando ela tocou, eu tornei para o corpo, né? E comecei a ficar gelada. E minha mãe viu que eu não estava bem. Aí ela disse, Josivânia, você está passando mal, vou chamar seu esposo. Aí eu comecei a falar para ela, mãe, eu acho que eu estou morrendo. Né? Ela disse, não, minha filha, eu disse, eu estou morrendo, estou sentindo muitas dores na barriga. E aí eu comecei a entrar no trabalho, literalmente, de parto. Né? Não chegou a estourar a bolsa, mas eu comecei a sentir dores. Né? E quando comecei a sentir dores, saía, me deslocava da matéria e voltava. O que acontece? Para desespero da minha mãe, né, ela assim acionou meu esposo, enfim. Quando meu esposo vai se aproximando na porta, eu estava bem na saída da porta da casa da minha mãe. E o que aconteceu? Eu vi um foco de luz vindo em minha direção, para a direção da barriga, na verdade, não é? E aí eu fui acompanhando esse foco de luz. A sensação que eu tinha, Carlos, quando eu voltei para a matéria, é que eu estava vendo o meu filho vindo aclopar ali na barriga. Então, eu me via e via esse foco de luz. Para mim, foi uma coisa tão estranha, tão perturbadora, que eu não conseguia entender nada que estava acontecendo. Mas, naquele momento, era desesperador, né? Porque eu chorava, né? E pedia socorro. E, ao mesmo tempo, eu saía. Quando eu pedia socorro, eu saía do corpo e ficava fora, né? Pedindo para minha mãe, para o meu esposo me ajudar. E ninguém me escutava. E aí o meu esposo começou a chamar pelo meu nome, né? Chamando meu nome correto. Josivânia, Josivânia sou eu. O que é que você tem? Josivânia, abre os olhos. Aí ele começou a abrir meus olhos e chamando o meu nome. E aí eu tornei. Quando eu tornei, ele já me socorreu para o hospital, né? Assim, levou, na verdade, primeiro para a casa da minha sogra, onde eu continuei, né, tendo as contrações, enquanto o carro chegava, né, no caso o táxi chegava, para me conduzir até o hospital próximo da cidade, porque a Aliança não tem hospital.
E aí eu fui conduzida para um hospital próximo, né, na cidade vizinha, que é Timbaúba. E aí eu fui socorrida na madrugada, na verdade, às 22 horas. E aí eu fiquei durante toda a madrugada, né, sendo assistida por enfermeiros, porque não tinha médico de plantão, e aí o médico só ia chegar às 5 horas da manhã. Enquanto isso, eu tive todo um processo muito delicado, né, a bolsa foi estourada, enfim. E aí fiquei naquele processo, numa tentativa de ter um parto normal que não acontecia. E nessas tentativas, eu já não tinha mais força nenhuma. Então, o que aconteceu? Eu saía novamente do corpo e eu retornava, porque eu estava muito direcionada, com o pensamento direcionado à imagem do meu filho. Eu queria ver meu filho nascer. E eu tinha muito essa dúvida de que não ia ser possível ver meu filho. Eu sempre tinha uma ideia de que eu ia morrer no parto, né? E eu tirei isso da minha cabeça durante a gestação. Mas nesse momento começou a acionar a memória, né? Eu estou morrendo, não vou ver meu filho. E eu tinha muito desejo de ver meu filho nascer. Era tudo que eu queria. E aí eu comecei, né, a pedir. Na hora, eu acho que assim, eu me sustentei de tudo. Como eu sempre fui muito leitora de tudo, de Buda, do Evangelho, da Bíblia, de tudo eu lia, né? Muito católica, mas eu lia de tudo, de tudo. E aí eu me deparava, eu pedia assistência a tudo, sabe? Até eu acho do que eu não poderia imaginar, eu comecei a pedir socorro. Nossa Senhora era aquele vínculo que eu tinha por uma questão cultural indígena. Então, eu ficava pedindo que ela, como mãe, permitisse que eu visse meu filho, eu pedia muito a Deus, enfim, toda essa questão do ângulo, mas do meu histórico religioso mesmo, né? E aí, quando eu, mais uma vez, Carlos, eu me vi assim, do lado da matéria, né? E não tinha mais líquido amniótico para a criança ali, né? E aí eu escutava as enfermeiras dizendo: essa menina é jovem demais, ela não vai sobreviver a esse parto, ela não tem a mínima condição, né? Aí é um caso realmente tirar a criança e atestar o óbito dela. Isso eu escutava enfermeiro, eu escutava anestesista que já estava se organizando ali esperando o médico. Tudo eu escutava, mas eu escutava, Carlos, não na matéria, eu escutava fora da matéria. Eu escutava isso com clareza fora do meu corpo. Eu conseguia ir até o corredor e voltar angustiada, porque eu ficava apegada à minha barriga. Eu queria ver meu filho, eu ficava apegada à barriga, logicamente, porque tinha criança ali. E aí, às 5 horas da manhã, eu fui levada, o médico já olhou, já pediram para organizar a maca, enfim. Quando eu estou indo na maca, no corredor, eu segurei na mão do médico, né, e disse, né, pelo amor de Deus, permita que eu veja o meu filho, porque eu sei que eu vou morrer. Quando eu falei isso, Carlos, eu saí da matéria. Eu não tive mais condição nenhuma de manter ali, né? E aí o médico, eu lembro do médico, eu já do lado, né? O médico disse, traz o aparelho, né? Que o caso é delicado. Tem que ir logo, né? Tenta acordá-la, vai mantendo acordada, porque precisa da anestesia, e eu tenho pouco tempo para realizar esse parto. Essa criança tem que nascer até as 6 horas da manhã. E aí levou para o lugar. Enquanto isso, tinha enfermeira, uma equipe muito grande de médicos, de técnicos, enfim. E o anestesista ali, sempre falando comigo, tocando no meu rosto, pedindo para abrir os olhos, que eu não podia fechar os olhos. Só que veja que interessante, eu sempre nesses processos, eu sempre me vi com os olhos fechados. Nesse momento, eu tinha a sensação que os olhos abriam, eu vi os olhos abrirem, né, com incentivo do anestesista, do médico, de toda a orientação que estavam dando, eu me mantinha atenta. O meu cérebro funcionava atentamente para o que eles orientavam. Mas eu não sentia o meu corpo ali, eu estava fora do corpo. Era o meu cérebro que ficava tendo essas direções, escutando, né, o que eu deveria fazer, que era manter os olhos abertos e escutar a orientação do médico e do anestesista. Enfim, quando eu cheguei na sala, foi muito rápido, né? Eu lembro do médico e do anestesista dizer, sente nessa posição,
leva o queixo até a barriga, tenta levar até a barriga, que eu vou aplicar anestesia. E você pode ficar tranquila, você não vai dormir, que é o RAC. Eu nem sabia o que era RAC, né? Que era anestesia local. E aí ela anestesiou, e sempre aquele reforço, não fecha os olhos. Só, Carlos, que ele dizia não fecha os olhos, e eu dizia, e eu estava fora do corpo, sabe? O tempo todo eu estava fora do corpo. No momento que anestesiou, eu sei quando ele aplicou, o que ele utilizou, o tamanho da agulha, eu sei. Tudo, eu acompanhei tudo. Do lado do meu corpo, eu não saía do lado do corpo de forma nenhuma. E percebia que tinha um batimento muito leve, porque o médico dizia, é preciso do aparelho para ajudar a respiração. E aí, enfim, 6h10 da manhã, o meu filho nasceu. Então, eu vi quando puxaram meu filho. E aí, eu não sei, eu acredito que inconsciente, porque assim, eu como estava fora do corpo, né? Eu olhei para o meu filho e disse, que bom, obrigada, doutor, obrigada por deixar ver meu filho. Só que o doutor não respondeu. E aí eu me dei conta que eu não estava falando ali no corpo, certo? A minha boca continuava fechada, os olhos, ficava aquele movimento dos olhos, sabe? Como se estivesse piscando os olhos o tempo todo, oscilando. E, na verdade, fui eu falando do lado. Então, me dei conta, né, do que estava acontecendo. E eu fui para junto do médico, né, e disse para ele, doutor, eu morri. E ele não respondia. Só que eu percebia que o anestesista, ele me parecia uma pessoa mais sensível. No sentido próprio, assim, porque ele ficava dizendo, doutor, ela está com aparelho, mas ela vai morrer. Aí o médico dizia, olha, até agora é o cérebro que está aí. Eu não posso dizer que é uma morte ainda, mas não se pode alimentar esperança, não é? Não se pode alimentar esperança. Então, assim, o batimento é mínimo, a respiração é mínima, né? Eu sei que ela pediu muito para ver o filho. De repente, é o desejo, foi o desejo que ela teve de ver o filho. É o que eu consigo ver aqui. Isso era o médico conversando com o anestesista. E como é que eu sei disso? Eu estava do lado, Carlos. Eu escutava tudo. Eu escutei quando o médico pegou o bisturi e disse que ia dar um corte que era de 10 centímetros. E ele deu 12 centímetros no corte. Lembro perfeitamente do anestesista dizer para ele, doutor, o senhor disse que ia ultrapassar 2 centímetros aqui. E como vai ser isso aí? Vai ser a costura, né? Que na época não tinha colagem. Eles costuravam, né? Era ponto. Eu lembro que ele disse, é só acrescentar mais 2 pontos. Aí ele pegou uma linha e começou a costurar. E lá no finalzinho da costura da minha cesárea, ele colocou metiolate. E eu sou alérgica. E aí o anestesista disse assim, doutor, na ficha tem dizendo que ela é alérgica. Ela tem alergia. O senhor colocou metiolate. E o médico, de uma forma, eu não sei se foi objetividade, eu não posso dizer que foi crueldade, porque apesar de tudo ele salvou minha vida, eu não consigo ter nenhum rancor em relação a isso, né? Com todo respeito à classe médica que eu tenho. Mas eu lembro que ele disse assim, vai seguir para o IML. Depois daqui, né? É a realidade, não é a realidade? Ele falou isso assim numa tranquilidade. E aí ele orientou o anestesista a ir numa determinada sala, pegar o papel, né, para testar o óbito, porque era uma coisa que podia acontecer. Então, como a medicina, a ciência já trabalha, né, com as hipóteses, eu penso que foi isso. E aí ele foi nessa sala, numa determinada sala. E aí eu vou te contar esse percurso que eu digo que é estado de quase morte. Quando eu, do lado, né, escutava tudo isso, e a direção do médico pedindo que ele fosse a essa sala, Carlos, eu me desesperei. Eu quis ir atrás. Eu não tive ideia se eu furei parede, nada. Eu só sei que eu fui atrás do anestesista. Ele abriu a porta. Eu não tenho ideia se eu passei entre parede, entre portas, eu não tenho a menor noção disso. Agora, o que eu posso te garantir é que quando ele chegou na sala, que ele fechou, essa sala que foi pegar lá o papel que o médico tinha solicitado, eu adentrei entre as portas, entre parede e porta. Isso aí eu tenho a ideia. Aí eu me dei conta que eu tinha morrido. Eu disse, eu morri
porque eu atravessei essa parede. Aí me deu um desespero, porque eu olhei e vi que tinha uma parede, e aí o que me faz ter a clareza de tudo isso que eu passei é que o anestesista, ele estava no birô. Eu lembro do número da porta, 12. Eu lembro que ele abriu a terceira gaveta. Era um birô todo branco. E na terceira gaveta tinha um papelzinho com o nome óbito amarelo. Ele puxou essa gaveta, retirou um bloco, colocou um carbono e começou a escrever o meu nome. Pegou o meu documento, aí colocou Josivânia. Quando ele colocou o primeiro nome, Josivânia, eu me dei um impulso, né? E eu comecei a dizer para ele, eu estou viva, não faz isso, eu estou viva. Você não pode assinar isso. Eu fiquei o tempo todo falando isso junto. O que eu posso te dizer é que esse anestesista, ele, Carlos, ele disse, Nossa Senhora, assim mesmo, Nossa Senhora, eu estou todo arrepiado. Não vou ficar nessa sala, não. Ele pegou o papel, o bloco, na verdade, a caneta, e ele saiu desesperado. E eu não perdi tempo, literalmente, eu fui atrás dele. Parecia que eu estava correndo atrás de alguém no corredor do hospital. Mas não era, porque eu não me via com pés, né? É como se flutuasse. Eu entendo que é flutuando mesmo, certo? E aí, eu fui até lá, no setor cirúrgico, onde estava meu corpo. E quando eu cheguei, cara, o que aconteceu? Eu vi aquele foco de luz se aproximando de mim. Muito forte, mas muito forte. E mais uma vez, quem estava ali em pé, olhando para mim, sorridente, justamente Ludmille Schmidt, que é justamente o que eu falei para você quando eu estava com 17 anos. Eu o vi mais uma vez. E era um foco de luz que me levava, né, nessa direção, nesse caminho. Só que quando eu me aproximei, ele sorriu para mim. E quando ele sorriu para mim, eu não senti mais como se ele estivesse tocando nas minhas mãos, como aconteceu lá aos 17 anos. O que eu senti foi ele tocando nessa minha área do timo, né, que muitos chamam de estômago. Ele acionou, ele aproximou a mão dessa minha área do timo e aproximou também a mão no meu frontal, nessa área aqui. Eu lembro dessa imposição de mãos, assim só. E nessa posição de mãos, eu me vi voltando, direcionando mais próximo para o corpo. Porque foi justamente nesse momento que os aparelhos, que estavam bem leves, e o médico, penso que ali eu já tinha morrido. Né? Eu falo, pelo que ele colocava, pelo que ele direcionava e o que ele falava com o anestesista. Tanto é que quando aconteceu isso, que eu me afastei do corpo, eu lembro de um barulho dentro da UTI ali, no aparelho, e ele dizer assim, é o que eu falei, já era o esperado. Quando ele falou isso, esse doutor Ludmille, eu chamo doutor Ludmille porque foi como ele falou, justamente nesse momento, né? Eu olhei para ele e disse, é você que é Ludmille? Ele disse, sou doutor Ludmille e trabalho, né, com tecnologias. Foi o que eu falei para você. Aí ele me ajudou a se aproximar da matéria mesmo, que eu entendo que era meu corpo. Eu lembro dele ter me levado até próximo, não é? E ele seguiu. Eu voltei, só que eu não conseguia, Carlos, voltar para o corpo. Então veio outra angústia. Eu voltei direcionando para ele, eu estava vendo que ele ia por outra direção, um caminho, né, que eu consigo ver, que muitos chamam de túnel, nessa luz muito forte, eu chamei, né, por ele, quando eu chamei, ele veio ao encontro e foi me dando, né, mais próximo dele, né, e aí eu já me vi, Carlos, justamente num ambiente, mais uma vez, que ele me levou anos atrás. Eu sentava, e esse ambiente tinha um campo que era com tecnologias,
E eu conseguia escutar vozes, mas parece até um web rádio, que alguém está falando, né, fazendo uma orientação mais científica, e fica aquele grupo ali escutando, ou seja, aprendendo. E ele me deixou sentada, eu não tenho noção do tempo. Que eu fiquei sentada, aparentemente sentada ali próximo dele, né, e ele disse, isso é uma preparação. Você vai retornar. Foi o que ele disse para mim. E aí eu já me vi o corpo, né, lá naquela maca, e eu lembro perfeitamente de ter ficado numa margem, né, acima, e ver meu corpo embaixo e eu ia descendo. A sensação que eu tinha é que eu estava me alocando, digamos assim, me direcionando, querendo aclopar aquela matéria, e eu subia, saía, e voltava, tinha aquele impacto. Quando Ludmille se aproximou, não é? E eu lembro dele ter colocado, mais uma vez, uma mão sobre mim, sobre o meu corpo, sobre minha matéria. E aí eu retornei, aparentemente numa tranquilidade. E aí, eu falo que aparentemente numa tranquilidade, é porque eu já me dei conta, né, do papel que tinha do lado. Aí eu li, tinha um tema assim, óbito, e eu já fui dizendo para o médico, eu não morri, eu estou aqui. Aí o médico parou, disse, intensifica, porque, no caso, eu acho que o oxigênio, né? Ela tá retornando, tá bem. Ela tá retornando bem. Eu vi um sorriso muito grande naquela equipe. O anestesista, né, já foi logo dizendo, eu falei que tinha algo de estranho, que eu senti, né? Olha, ela tá viva. Foi aquela alegria, sabe? Naquela UTI. Sabe, Carlos? Mas assim, essa foi a minha experiência, não é? Né? De ter tido contato, né? E por isso, mais do que tudo, sabe? Hoje, com a minha maturidade, né? Já com os meus 40 e tantos, eu consigo entender com muita clareza, né? Que a vida não pode, de forma alguma, Carlos, independente de questões religiosas, que não é o foco, tá? É realmente uma experiência científica que eu vejo, uma experiência realmente de outro plano, não pode ser desse plano, sabe? Porque era tudo que eu nunca imaginei, por mais que eu tivesse tido essa experiência, começar da infância, de ter tido toda uma sequência, eu me via muito estranha. Então, eu nem comentava com as pessoas, porque eu tinha medo da reação das pessoas, né? E quando eu me vi nesse processo de ter alguém, de eu poder ver, e alguém conversar comigo, que era de outro plano, eu não ignoro e não duvido mais de nada nessa vida. E acredito, sim, que existe uma vida fora desta aqui. E eu estive lá. Eu posso dizer, Carlos, que eu estive lá, porque foi uma experiência para mim. Por mais que inicialmente tenha sido chocante e assustadora, eu aprendi a conviver com esse diferente. Eu aprendi a me ver de uma forma normal. Porque até então, eu me julgava, até por ser professora também, anormal de tudo. Estranhamente anormal, né? E é essa a minha experiência. Agora eu vou pedir, eu não tive coragem de interromper você nem por uma vez, porque é um depoimento maravilhoso. Eu vou pedir para você acender a luz do seu quarto, porque quase que só escuto a sua voz. Mas deixa, estamos gravando. Vamos fazer as perguntas agora com a luz acesa também. Tá bom para você? Como falamos no início, tem agora a segunda parte da entrevista da Josivânia. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?